É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Começou no curto-circuito e a fazer stand-up, passando por vários programas de entretenimento e peças de teatro na primeira década deste século. Mas foi com o Tubo de Ensaio, um programa diário da TSF, escrito também por João Quadros, e os contemporâneos, que parece ter dado o salto, não para a fama, que já a tinha, mas para outros voos. Que o último a sair, uma série de humor que foi criador original, que usa os mecanismos narrativos do reality show, que se confirmou definitivamente. Há 12 anos, que foi para a estrada com o Deixem o Pimba em Paz, de que também nasceu a experiência televisiva do Som de Cristal, aqui na SIC, em que acompanhou vários cantores do universo da música popular. Não há quase nada que Bruno Nogueira não tenha tentado e, curiosamente, foi durante a pandemia que a sua carreira voltou a explodir com um talk show confinado, transmitido no seu Instagram, feito em casa, atingindo mais de 50 mil espectadores diários. Se há coisa que se pode dizer sobre Bruno Nogueira é que arrisca meio caminho andado para que o talento seja mais do que um privilégio. O que frutifica dá imenso trabalho. Dito isto, o Perguntar Não Ofende não serve para revisitar carreiras. Aquilo de que quero falar com o meu convidado de hoje não é apenas dos já sobejamente discutidos limites do humor, apesar de até começarmos por aí. Esse é o olhar negativo da questão. O que quero discutir é a função social, política e cultural do humor. Tem alguma? Tem de ter? De caminho, recordaremos o que ele foi fazendo nestas 2 décadas. No meu caso, inspirado pela noite de ontem, em que assisti ao último espetáculo do Deixem o Pimba em Paz, no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, Bruno, por teres aceitado este meu convite. Muito obrigado pelo convite e pela introdução. O ruído foi embrulhado por uma narrativa em que o humor é proibido, clandestino e os humoristas perseguidos e presos. Sinto que esse é um sentimento que atravessa os humoristas em quase todo o mundo livre. Nos outros são mesmo perseguidos, não há discussão possível. Parecem sentir-se acossados. No entanto, não tenho memória do humor ter tanto espaço como tem hoje. Não é estranho ouvir tantas estrelas galácticas com especiais milionários no Netflix a queixarem-se tão recorrentemente da censura e do cancelamento. Caramba, começamos bem, é? Logo a começamos logo. Bem, sim, eu entendo isso e eu acho que é uma discussão pertinente no sentido em que, de facto, ainda não se conseguiu, mas eu acho que talvez se tente mais hoje do que, se calhar, há 1 década ou 2 décadas. E, portanto, nesse sentido, eu acho que é uma espécie de prevenção de uns tempos que, se calhar, não nos apetece repetir. Mas sinto também que a ideia de que não se pode dizer nada não corresponde à verdade. Eu acho que se pode dizer mais hoje em dia do que alguma vez se pôde. E não acho que compita depois ao humorista ser ele a filtrar o que é que se pode dizer ou não, nem às autoridades, neste caso, a não ser que incorra num crime qualquer. Acho sempre que o humor não acontece no vácuo, não é? É um acordo. O humorista propõe e o público valida ou rejeita. E a partir do momento em que o público valida ou rejeita, está definido se está a valer nestes tempos falar sobre isso. Muitas vezes é que alguns humoristas reagem mal quando o público, legitimamente, rejeita. E consideram que estão a ser cancelados porque o público rejeita. Claro, mas isso acho palermice, não é? Eu acho que qualquer pessoa que tenha uma profissão, quer seja escritor, quer seja cantor, quer seja humorista, em que precisa do público para completar a outra metade do seu trabalho,
tem que estar disponível para isso. Um humorista não pode esperar que vai querer dizer tudo e não vai querer ouvir tudo. Isso não me parece uma troca justa. Às vezes pode não gostar daquilo que vai ouvir, pode ser desagradável uma pessoa empenhar muito tempo numa piada ou num texto e depois ter um retorno negativo daquilo que fez, fere o ego, absolutamente, mas acho que não, a partir do momento em que não o tentem calar, em que o critiquem, parece-me legítimo. A rábula extraordinária, deixa-me dizer, do último episódio do Ruído, a maior, não é? Portanto, em que estão em aulas de humoristas, licença de humorista. Licença de humorista, que é um bocado à volta do facto de nada se poder dizer, conclui que, no fim, em Portugal, pelo menos, acaba tudo em nada, quanto muito, com muita atração nas redes. É contraditório, na realidade, com o que é dito na série, ou com a mensagem passada na série. É até irónico pelo facto de uma das participantes do sketch ter pedido mais de 1 milhão de euros por causa de uma piada, mas isso, já lá vamos a isso. É de propósito que é contraditório? Pensaste nisso? Ou seja, chegar ao fim, quase o anticlímax, e dizer, mas isto não interessa para nada? Sim, acho que no fim de contas não interessa para nada, mas eu não acho que seja sobre não se poder dizer nada, como estavas a dizer. Eu acho que é precisamente a ironia de a única coisa que muda é a maneira de dizer. Tu vais continuar a poder dizer as mesmas coisas. O que se vai percebendo ao longo dos tempos é que a maneira como tu chegas ao objetivo final da tua piada às vezes tem que passar por um caminho diferente. Mas eu não acho que essa atualização de linguagem seja má. Eu não acho que eu parece-me uma coisa mais teimosa e menos empática a ideia de que eu vou usar sempre as mesmas palavras no meu tipo de humor, independentemente disso ferir um grupo de grande pessoas. Eu pelo menos não tenho interesse por isso, porque antes de humorista sou pessoa e portanto não consigo ver-me como um humorista em que estou aliado dos tempos em que vivo. Mas sentes que, como é que eu hei de pôr isto? Que as pessoas, que há uma certa teatralização da vitimização, ou seja, que as pessoas se habituaram também a estar sempre feridas, a estar sempre ofendidas, a estar sempre, ou sempre foi assim? Eu acho que sempre foi assim, mas eu acho que de facto é uma profissão em que estás sempre a renovar o contrato. Acho que qualquer profissão artística, eu acho que o humor faz parte dessas profissões, estás sempre a renovar o contrato com o público, não é? À medida que lanças um livro, será que ainda está a valer? O último já não vai valer grande coisa, tendo em comparação a este. E acho que no humor, como é muito mais rápido, a atualização é muito mais rápida. Tens de estar sempre a fazer atualizações de sistema, caso contrário estás sempre a embater em qualquer pessoa que se vai ofender. E o problema é que de antes as pessoas ofendiam-se num café, em casa, num restaurante, em casa. Hoje em dia há um ódio grande. O ódio que... Mas isso não se aplica só, na realidade, só aos humoristas. Absolutamente. Eu também lido com isso que sim. diariamente. Sim, sim. Sim. E lembro-me que as pessoas provavelmente já tinham parte daquela irritação, só que era... Absolutamente, mas é uma coisa muito desigual. O que faz um comentário teu, por exemplo, no programa, ou o que faz uma piada minha, o que traz de volta desde ameaças de morte, ameaças de perseguição, até viral, a dizerem as escolas onde andam as muito... tuas filhas. Isso, só ser legislado, ou só tentarem calar um lado, para mim parece-me ridículo. E o que está a tentar fazer sistematicamente, eu acho que é daí que vem o cansaço, é... Qualquer pessoa pode dizer que te vai matar, ou que te odeia, ou que sabe onde é que tu vives, e as coisas mais ou menos passam entre os pingos da chuva. E tu tens de estar sempre a ajustar o teu humor. Isto não me parece um acordo equilibrado entre ti e o público. Por outro lado, há instituições, não sei se acompanhaste, os cartunistas, não sendo humoristas, partilham quase todas as alíneas quase todas as alíneas, sim. Não é? Quase todas, porque também trabalham com o subtexto, com o subentendido, com o que não é explícito, nem claro, obrigatoriamente, com o exagero, etc. Podemos continuar. E eu não sei se acompanhaste o caso da Cristina Sampaio, quando a PSP ameaçou com um processo. Nós fizemos aqui um podcast com cartunistas, aliás, sobre esse tema. E essa... Quando eu te dizia, se calhar sempre foi assim, as pessoas estarem sempre indignadas, mas eu penso às vezes se a indignação não passou a ser um modo natural do espaço público. Eu não é só, até indignações com as quais eu até estou a incluir-me, eu estou muitas vezes indignado. É porque eu acho que a indignação tem mais tração do que
do que a concordância. Eu acho que e tu próprio saberás, e eu também sei que muitas vezes, se nós chegarmos a um sítio e se nós formos concordar com uma coisa, se a nossa opinião pública for concordar com uma coisa, vai gerar menos, para já menos atenção. Há qualquer coisa que chama a atenção nas pessoas em ver alguém mais irritado e afirmativamente a defender um ponto de vista, mesmo que ele seja felizmente isso a mim nunca me acontece. Claro, nem a mim, não estamos só a falar de pessoas a quem isso acontece. Mas e eu acho que isso é fruto dos tempos em que nós vivemos. Eu não quero voltar a dizer a expressão redes sociais, que eu acho que uma pessoa envelhece sempre 15 anos cada vez que a diz, mas a verdade é que as redes sociais fazem com que tu tenhas que ser interessante várias vezes ao dia, para quem entra nessa corrente. E, portanto, a melhor maneira de seres interessante, eu conheço várias pessoas que no dia-a-dia são pessoas absolutamente tranquilas e que nas redes sociais ficam uns animais. Com os animais. Olha, eu também. Porque sentem necessidade de ter uma opinião que possa, de alguma maneira, viralizar, que é o grande termo. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que há esse resmungar constante, porque estamos todos a cair nessa armadilha. É uma espécie de armadilha dos tempos em que vivemos. Voltando um bocadinho atrás, tu há bocado falámos sobre o adaptar a linguagem com o tempo. Olhando para os Estados Unidos e para alguns países da Europa, a cruzada contra o politicamente correto, que está bastante presente, e é muito presente nos humoristas. Eu, aliás, aí tenho que te confessar que há um lado do humorismo que me começa um bocadinho a cansar, que é o meta-humor, ou seja, o humor permanentemente autorreferente. Por exemplo, para falar de um humorista que eu adoro, que é o Ricky Gervais, que é sempre adorei, mas é verdade que os seus stand-ups, metade já são sobre os limites ao seu próprio humor, portanto que começa a ficar um bocadinho umbiguista para quem vê, mas andando um bocadinho para trás, é que esta cruzada contra o politicamente correto não pode começar a estar desfasada no tempo e até ser aproveitada para quem quer realmente censurar e perseguir. Ou seja, ver tantos humoristas a queixarem-se das ondas do politicamente correto com o que estamos a observar nos Estados Unidos não se torna um bocadinho estranho, pelo menos. Cá em Portugal, fazer isso cá em Portugal, eu acho que faz cá em Portugal precisamente para não chegar ao sítio onde se está nos Estados Unidos neste momento. E eu não sei se é assim um sítio tão distante, devo-te dizer. Eu acho que... Mas os apoiantes do Trump são aqueles que mais se queixavam do politicamente correto. São aqueles que mais se queixavam se queixavam do politicamente, mas se queixam, não é? Sim. Não, eu acho que essa realidade é duplicada em muitas partes do mundo. E eu não acho que seja uma realidade tão distante de duplicar cá. Não acho que seja uma coisa assim tão distante. Acho que sim. Eu consigo ter empatia pelo ponto de vista que tu dizes de a questão do humorista estar sempre a queixar e no fundo consegue estar sempre a dizer coisas. Mas a verdade é que, por exemplo, o que está a acontecer agora, também não vale a pena voltar a falar neste caso, é uma coisa da Joana e do eu vou-te fazer uma pergunta. Mas mais uma vez é um reflexo dos tempos. E é tu sentires que a ideia, por acaso, o Ricky Gervais tem uma boa frase sobre isso. É a arrogância de tu achares que podes passar pela vida sem nada te magoar. A ideia que tu podes andar na vida, e eu acho que isso também é fruto, não sei se de uma geração, para também não parecer velho a falar, mas é fruto de um pedaço de tempo em que foi dada a ideia de que nada te deve magoar e que tu tens que passar entre. Mas, aliás, tocamos muito, eu não, mas há muita gente que educa os filhos. Absolutamente, mas eu acho que começa aí. Afastando o mais possível de qualquer tipo de sentimento negativo. Sim, ou de obstáculo. Ou de obstáculo. E portanto, a vida vai ficando, tu vais ficando cada vez mais frágil no sentido em que tudo te vai magoar. Hoje mais do que nunca. Eu acho que hoje isso acontece mais do que nunca. Quando havia censura não era propriamente que as coisas magoassem às pessoas. Não, magoavam o poder. Absolutamente. Neste momento é porque as pessoas estão mais sensíveis. A capacidade de uma pessoa ouvir uma coisa que vai contra aquilo que ela pensa, esse tempo de tolerância terminou. Está a ficar muito, muito curto. E isso porque tu diariamente... Vou envelhecer 10 anos e dizer as redes sociais contribuem também muito. Contribuem porque tu estás constantemente a mudar o assunto que não te interessa. Tu estás sempre a fazer isto e portanto tu não és obrigado a passar por uma coisa que te incomode, que te aborreça, que diga uma coisa que é contrária àquilo que tu pensas. E portanto porquê é que tu has de ter isso na vida? Se tu consegues fazer assim, porquê é que eu de repente tenho de estar a ouvir uma coisa que tu dizes e não me é de irritar contigo só porque tu pensas de uma maneira diferente? Portanto a dúvida deixou de existir. Eu não ter uma certeza sobre uma coisa. Ou tu dizeres-me uma coisa e eu dizer, não sei, vou pensar.
não sei bem se concordo contigo. Eu tenho que ter uma resposta pronta. Imediatamente, ou concordo contigo, ou discordo de ti, não tenho espaço para a dúvida. E esse espaço é valiosíssimo. E isso é que faz com que no humor, por exemplo, aconteça cada vez mais uma pessoa ouve uma coisa e pensa, não, calma, tenho um primo tetraplégico, ou o meu marido é tetraplégico, portanto, acabou aqui. Eu recebi uma vez uma mensagem, deixa eu dividir isto contigo, recebi uma vez uma mensagem de uma senhora porque eu disse que tinha havido um terremoto político e ela disse que uma pessoa que tivesse passado, por exemplo, pelo terremoto dos Açores nunca utilizaria esta metáfora. Pronto. Isto é verdadeiro, eu Imagina não se estou a alguma vez inventar achaste que a palavra terremoto estava no limite do que eu poderia dizer. Falaste do julgamento da Joana Marques, muitos veem como um sinal do humor estar a ser perseguido. Eu, por acaso, penso que não pode ser o contrário neste sentido. Chegou à justiça. O caso da última ceia do Herman não chegou à justiça. Foi censurado, ponto final. Se isto, apesar de tudo, não é... E é na Renascença que aquilo passa. Com o que nós conhecemos daquilo. Se, apesar de tudo, isto não é um passo à frente. Podemos dizer, ok, aquilo nunca devia ter chegado a julgamento, mas isso tem mais a ver com o próprio funcionamento da justiça. Se não estamos a dar um passo em frente, significa que as pessoas já não pensam que podem censurar, pensam que podem recorrer à justiça. Estou a tentar ver o lado. Eu acho que mais do que isso, percebo. Eu acho que mais do que isso, acho que é um estandarte errado para a causa. Estás a ver? Eu preferia que fosse uma coisa que valesse a pena. Eu preferia que me desse um bom tema em que eu de facto me obrigasse a pensar. E eu dissesse, caramba. Porque na fronteira, que estivesse na fronteira. Estivesse na fronteira, porque eu acho que apesar de tudo, também não acho bom o papel, as certezas absolutas que às vezes nós todos os humoristas temos. Acho que apesar de tudo, há de haver momentos em que uma pessoa tem que pensar, ok, se calhar, qual é que será, o que é que eu terei ultrapassado aqui que fez? Neste caso, eu não tenho nada a que me agarrar. Isso dá-me pena, porque eu gostava que fosse um caso em que nós estivéssemos aqui a falar e podermos chegar a conclusões sobre esse tal tema recorrente. Sim, recorrente dos limites do humor. Então, neste caso não há nada onde agarrar. Não, por isso deixa-me só desviando-me um pouco deste caso por ser muito ridículo, não é? Portanto não ser interessante, como tu dizes, eu também não acho. Aliás, devo dizer que passei sobre este julgamento todo, eu escrevo todos os dias sem escrever sobre ele. Sim. E não é por mais nada, é porque me parece tão óbvio que não tenho nada para dizer. Pois. É tão óbvio, tão evidente o absurdo deste julgamento. Fica pouco para... Sim, para transformar uma crónica. Os assuntos cinzentos são mais interessantes, mas fora deste caso ridículo, o humor tem poder. Esta é uma coisa que eu estou permanentemente a discutir com muitos humoristas, que acham que é só uma piada. Não é só uma piada, o humor tem poder. Pode ser só uma piada, mas tem poder. E é difícil responder, mais difícil do que qualquer outro argumento. Já porque é preciso ter tanta piada como a pessoa que mandou a piada para conseguir responder no mesmo registro. E a pergunta que eu faço é se há uma ética no humor. Em relação ao poder, eu acho que tem. Eu acho que há humoristas que acham que não tem, há humoristas que acham que tem. Eu acho que tem. Eu acho que o humorista tem. O humor tem poder, agora não tem o poder de mover um governo, não tem o poder de mandar abaixo um governo, não tem o poder de fazer com que o Chega não suba. Não tem esse tipo de poder. É um tipo de poder, às vezes, mais cruel, na verdade. Porque é um tipo de poder que, se eu escolher, no meu podcast, por exemplo, apontar várias vezes a fragilidade de uma pessoa que eu sei que não tem a capacidade de resposta que eu tenho de audiência, isso vai fazer com que aquela pessoa fique frágil e até hipoteticamente vai fazer com que aquela pessoa não consiga desenvolver ou entrar no mercado, se for artista ou quer que seja, por uma porta que era muito mais agradável. Isto não é dar-me poder a mim. Atenção, é importante separar estas coisas. Eu acho é que quando tu és humorista e tens muita gente a ouvir-te, acho que não te caem os prentos na lama aceitares que com isso vem uma responsabilidade. Eu acho que vem. Agora, se tem o poder de disparares para cima e de fazeres diferença, acho que não. Acho que não. Nesse sentido, acho que não. Acho que disparando para o lado ou disparando para baixo e depois revela um bocadinho que tipo de humorista é que tu queres ser, mas isso são outras coisas, e aí entra, se calhar, no tema que tu estás a dizer dos limites éticos. Sim, eu acho que tem que haver. Tu tens, não é? Tu tens como pessoa, porque é que não has de ter como humorista? Eu não posso dissociar-me da minha profissão. Eu não posso, enquanto humorista, pensar de uma maneira, ou melhor, posso, mas não quero. Eu não quero, eu enquanto humorista, se calhar tenho os mesmos princípios que, se eu sentir
que há uma coisa feia que eu sinto e que verbalizá-la e fazer com que isso estigmatize alguém, já caí várias vezes nesse erro, mas não é um sítio onde eu gosto de me encontrar. Sendo que o humor, como trabalha com o não dito, com o cinzento, com Sim. o contraditório, às vezes Sim. uma piada sobre os estigmatizados não é uma piada sobre os estigmatizados, é ao contrário. Não, Exatamente. mas a questão é, se eu sentir isso, Sim. eu não quero verbalizar isso. Uhum. Percebes? Pronto. Nós às vezes sentimos coisas que não queremos. Claro. Nós não somos as pessoas politicamente corretas, por exemplo, que estamos neste podcast. Às vezes Eu não sou, quem me conhece sabe que não sou. Não, o que eu estou a dizer é, mesmo. há muitas coisas, as pessoas normalmente são julgadas por aquilo que fazem ou por aquilo que dizem, mas não são por aquilo que pensam, e ainda bem, não é? Porque aquilo que nós pensamos muitas vezes são coisas das quais nos envergonhamos. E portanto, se eu alguma vez... É outro tema, mas infelizmente esse filtro está a desaparecer. Ou Sim, seja, as pessoas sim, deixaram de sentir vergonha por aquilo que as envergonhava. Sim, algumas sim, acho que apesar de tudo ainda há esse pudor, ainda bem, mas eu, a partir do momento em que eu sinto que há uma coisa que me vai, ou seja, que eu vou estar a ceder a uma coisa qualquer que não vem da vontade de fazer rir, que vem de uma espécie de uma vingança ou de uma vontade de fazer mal, eu acho que aí, e eu acho que acontece várias vezes, há muitas vezes nós estamos a responder a coisas que nos magoaram, e o nosso trabalho é, eu tenho que abordar isto com humor. Vais fazer uma ponte que não sei se era a que eu queria, mas não há como não a fazer. O Salvador Martinha mandou umas piadas bastante fortes sobre a Joana Marques, porque na realidade a Joana Marques gozou com a irmã dele. Ele assumiu, portanto não estou eu a interpretar. Sem nos concentrarmos no caso, até porque julgo que és amigo do Salvador, pelo menos trabalhaste com ele, imagino que és amigo dele. Os humoristas, nós estávamos a falar disso antes de irmos para o ar, os humoristas têm poder de encaixe. Há uns meses também foste alvo, aliás, em 2 episódios do Extremamente Desagradável da Joana. Na realidade, por acaso, eu também já fui, mas eu gostei. Portanto, considerei que tinha aumentado o meu estatuto a partir é justo, somos pessoas na esfera pública com uma capacidade de resposta. O que eu quero dizer, aliás, que tínhamos falado antes de irmos para o ar, as pessoas não ouviram. Eu sei que os jornalistas odeiam ser escrutinados, que os médicos odeiam ser diagnosticados, e reconheces que os humoristas têm uma enorme dificuldade em ser alvo do humor. Sim, reconheço. Mas devo-te dizer uma coisa: talvez o Salvador seja o que tem mais. É um pequeno parênteses. Mas sim, eu acho que. Eu acho que às vezes há a ideia de que o humorista, por fazer piadas sobre tudo, que na mesma medida acha piada a tudo. Eu acho que os humoristas são um público difícil para o humor, ponto número 1. A maior parte dos humoristas que eu conheço em privado são pouco engraçados, pronto. Não são uma magnífica companhia. Não só isso, porque o humor normalmente vem sempre. Depois também é outra conversa, mas eu acho que normalmente as pessoas que fazem humor estão sempre a resolver contas do passado e a poderem finalmente. Eu, por exemplo, sou em palco uma coisa que eu adorava ser na vida. Eu não sou aquilo que acontece em palco. Aquilo que tu viste ontem, por exemplo, não sou essa pessoa. Mas há momentos em que me apetecia ser. Adorava ter aquela à vontade e aquela rapidez de raciocínio. E portanto eu acho que tu acabas por... É uma espécie de purga de uma série de coisas que tu não consegues fazer na vida real, chamemos-lhe assim. Agora, o sentido do humor não te sei bem dizer. Consigo perceber, consigo até reconhecer que há muitos humoristas, eu incluído, que às vezes quando são coisas que me tocam em sítios frágeis não tenho capacidade de me rir com a rapidez que eu queria. Mas é um trabalho que eu gostava de melhorar. Mas não foi o caso das crónicas da Joana. Achei engraçadas, e até porque era uma coisa que é um assunto recorrente que eu falo no podcast, que é sobre amizades, e portanto aquilo, de facto, tirado do contexto, é mais... A minha também era justa, era eu repetir várias coisas em programas diferentes da mesma maneira, repetir exatamente a mesma coisa, claro, da maneira diferente. Reconheço a justiça. Reconheço a justiça. O espaço do humor hoje, que o humor tem hoje, e tem, acho que toda a gente consegue perceber. Eu já tenho 56 anos, nunca vi tanto humor, e tenho um sentimento, e esta pergunta tem a ver com um sentimento contraditório sobre o tema.
Ok. porque pode resultar de uma forma de escapismo. Ou seja, as coisas estão tão mal que as pessoas precisam de rir. Ou, pelo contrário, torna-se uma forma mais eficaz de crítica social. Pode ser as duas coisas. Achas que é possível que estejamos a assistir o boom do humor que assistimos, provavelmente nos últimos 10 anos, talvez mais do que com o stand-up, montes de coisas de stand-up pelo mundo inteiro, seja uma forma de escapismo ou não? Se for, acho uma boa forma. Acho que acho que o humor não tem esse papel de resolver absolutamente nada. Pelo menos eu não me dou essa importância de achar que vou resolver absolutamente nada com um espetáculo. Eu acho é que as pessoas, talvez mais do que nunca, precisem de sentir essa fuga à realidade e também, mais uma vez, eu acho que com a globalização, com as redes sociais e com isso tudo, também é muito mais fácil tu teres conhecimento de novos humoristas, de novas coisas a aparecer. Antigamente tu tinhas que ir a um sítio para saber que havia um humorista novo. Hoje em dia tu sentes isso porque também te chegam mais vídeos, chegam-te mais excertos de programas e, portanto, és mais contaminado com isso. E em Portugal, por exemplo, eu quando comecei a fazer stand-up, alerta velho, quando eu comecei a fazer stand-up não havia sítios para fazer stand-up. Imagina, eu queria testar stand-up e não havia um único sítio onde Tinhas de fazer com os amigos, não é? Não, tinhas que fazer em direto. Eu fazia aqui, na SIC, o Levanta-te e Ri, e a primeira vez que eu testava o texto era em direto para 2 milhões e tal de pessoas. Era insano. É uma coisa que é impensável nos dias que correm. Eu vou experimentar para 2 milhões de pessoas em direto. É esse o teu projeto, Bruno. E, portanto, essa geração toda viveu... Mas sobrevivemos. Mas hoje em dia tens sítios onde tu podes ir para 50 pessoas, 70, 80, experimentar material... E tens muita gente a aparecer porque também já há muito mais sítios e as pessoas estão muito mais dispostas a ver comédia, talvez, não sei se estão mais dispostas, eu acho é que finalmente o mercado corresponde à vontade que havia das pessoas verem mais coisas. Eu falei aqui do escapismo ou da forma eficaz de fazer crítica social, e esta é a pergunta que eu disse que queria fazer no princípio, que é aliás o que dá título a este, é se o humor tem uma função social e política ou só serve para fazer rir e entreter, ou depende de quem o faz. Eu tirava só do rir e entreter. Eu imaginei que tirasses. Pronto. Acho que... Aliás, na primeira versão que tinha da pergunta tinha que não é dizer pouco, mas pode ser dizer pouco. O entreter pode ser muito ou pode ser bastante pouco. Sim, eu acho que o entreter e acho que a comédia sempre foi uma espécie de parente pobre porque provoca. O riso sempre foi visto como uma coisa menor, não é? Quando tu te rires de alguém ou quando tu estás a... Não é à toa que, por exemplo, uma série dramática tem muito mais impacto quando o ator consegue fazer chorar ou consegue chorar do que quando o ator consegue fazer rir. Isso revê-se dá para depois ver nos Oscars, nas nomeações, etc. Também é uma longa conversa. Mas há qualquer coisa dentro de nós que valida mais quando tu sentes uma coisa que te leva para um sítio escuro e pensativo e melancólico do que quando te leva para um sítio alegre e ligeiro. Como se fossem arqui-inimigos. Eu acho que não só, acho que é tão fundamental uma coisa como outra. E eu posso dizer porque vivo com uma atriz que faz principalmente tragédia e acho que... Tu próprio já fizeste papéis dramáticos. Sim, absolutamente. Aliás, a primeira vez que eu fiz foi a convite dela. Curioso. Mas a Beatriz Batarda, penso que não estou a cometer nenhuma inconfidência. Agora era uma de há 15 dias. Eu não podia estar a cometer uma inconfidência. Não estás. Mas sim, eu não acho que tenha. Eu acho que tem um papel interessante o humor no sentido em que é um reflexo de uma fatia de tempo. E eu acho que tu consegues ver isso nos vários humoristas ao longo dos anos. Tu consegues ver através do tipo de humor, porque tu, ao saberes do que é que uma pessoa se ri numa época, tu também estás a falar muito sobre essa época. Estás a perceber o que é que as alivia ao ouvir em palco, o que é que lhes dá medo, o que é que as assusta, quando é que ouves quando de repente dizem uma coisa, o que é que era proibido nessa altura? O que é que não se dizia também? O que é que não se dizia? E tu consegues ver ao longo dos anos, com os vários humoristas, com o Raul Solnado, consegues ver... Por exemplo, o Raul Solnado era um tipo extremamente à frente do seu tempo. Eu acho que há novas gerações que nem sequer conhecem
e que ainda não ouviram. Aquilo Adoro. que tu vês ali, há ali textos de humor e a maneira dele representar aqueles textos que explicam que de facto aquele público estava muito à frente também, porque ele era um ícone daquela época e já naquela altura aquilo era muito moderno, e se ele fizesse hoje aquilo continuava a ser Quando o moderno. Herman, por exemplo, é provavelmente o exemplo do desbragamento da liberdade, não? Eu estou a elogiar o Herman, Sim, não sim, estou sim. a... Não, absolutamente, o Herman Ou seja, da libertação claro, sim, o o Herman tem partir, esse papel. o partir o estúdio é um bom símbolo do que é o Herman. Tu ainda hoje em dia vês aquilo, e aquilo tem tanto de proibido que te dá nervos de tão bom que é. A ideia de alguém ir com uma caçadeira para um programa destruir. E havia, e no outro dia por acaso estive a revisitar vídeos do Herman também de outras gerações, de outras fases da carreira dele. E de facto há uma modernidade naquilo que está a ser feito naquela altura. Há um romper com uma maneira mais quadrada de pensar, que faz com que vá sobrevivendo ao tempo e defina, por exemplo, isto tu disseste, a Última Ceia ter sido, na altura, ter sido o que foi, é um retrato daquele tempo. É um retrato de... Na realidade acaba a ser quase um retrato do estrutor daquele tempo, ou seja, Sim. aquela censura foi um escândalo porque já não era tempo para aquela censura. Eu acho do que me lembro. Já não era tempo, aquilo já veio fora de mas tempo. até isso é um retrato Claro. daquele momento. E que faz com que... E desse ponto de vista tem uma função social e política. Até pode ter de outros, de forma mais direta. Por exemplo, nós já lá... o Jon Stewart, por exemplo. Uhum. O Jon Stewart é um militante. Ou seja, o Jon Stewart, claramente, nós vemos que o Jon Stewart usa o humor, e aliás, quando se cansou disso, começou a fazer entrevistas e outro tipo de coisas sem humor. Sim. Usou o humor como uma forma de resistência política. Sim. Mas eu aí... Engajada, não é neutra. Sim, mas eu aí acho que... Eu não estou a dizer que tem que ser. Absolutamente, sim, mas eu acho que às vezes aí a balança do humor já me perde um bocadinho. Apesar de eu gostar muito de o ouvir. Mas tenho que admitir que às vezes ele está tão engajado num tema que aquilo é menos sobre o humor e é mais sobre ele querer afirmar aquele ponto de vista. E é embrulhado com humor. Sim, mas às vezes... Isso não é legítimo? Absolutamente. Ou seja, o humor ser Mas instrumental. eu não sou nada radical de achar que o humor tem que ser só... Imagina, há quem acha que o humor tem que ser um microfone e a pessoa tem que estar a fazer piadas de 15 em 15 segundos. Sim. Eu acho que não da mesma maneira que acho que o fado, de repente, se entrou uma bateria no fado e se a Carminho canta e está a bateria, eu não vou dizer que aquilo já não é fado. Quem é que sou eu para dizer que não é fado? As pessoas querem ouvir. É fado. Funciona ali. Tudo bem. Da mesma maneira que o humor pode ter as suas nuances. Se vais dizer, mas naquele momento já não é humor. Não, mas eu não acho que o humor tem que ser um sprint em que tu tens de estar sempre a Mas rir. em Portugal, talvez por isto ser pequeno, eu sinto que eu vou dizer mais uma vez, aliás, acho isto, já o disse várias vezes, sobre o humor, sobre a literatura, sobre o cinema, sobre a música, não tem que ser nada. Não tem que ser nada. Não tem que... Não tem o dever... O seu dever é interno, é dever a si próprio, é o dever de ser honesto consigo próprio que é o que está a fazer. Mas eu tenho a sensação que os humoristas em Portugal não gostam muito de se comprometer politicamente. Também contra o Chega, sim, mas isso pronto, Ok. fica por aí. Certo. Sim. Vai tentar ver exemplos, de facto, não tens. Mas tem que ter. Eu não digo que tem que ter, seria normal que houvesse algo. Quando eu estou a dizer, seria normal, não é que todos se comprometessem, mas que um bocadinho como acontece. Eu acho que tu consegues perceber pela maneira de. Eu acho que se estiveres atento ao tipo de humor que se faz e às coisas que se criticam, acho que dá mais ou menos para pôr no espectro político. Acho que dá para pôr. É porque eu ouço muitas vezes a frase isto é só uma piada. Devo dizer que é uma coisa que sim, me tira. Eu acho que isso é uma frase... Isso sim é uma coisa que me tira do sério. Isto é só uma piada. Porque nada é só muito pouca coisa é só o que é. E portanto uma piada tem... Quando estás a fazer humor não estás só a provocar não é mesmo fazer cócegas, não estás só a querer provocar um instinto físico. Eu acho que às vezes até pode ser. Eu acho que o outro lado, lá está, aquele acordo que eu dizia com o público, em que o humorista propõe e o público aceita ou rejeita, às vezes para o outro lado é que não é só uma piada. Imagina, eu posso dizer aqui uma coisa que para mim, de facto, é só mas eu uma estou a piada. dizer só uma piada, ou seja,
A piada não tem o seu valor facial, ou seja, tem camadas e o facto de ser uma piada faz parte do contrato. Ou seja, eu sei que estou a ouvir uma coisa, Mas podes não querer. pronto, ok, mas isso tudo vezes bem, eu isso faz posso- parte do contrato, isso faz parte, aguentas, olha, se não fosses Sim, ali, sim, não sim, ouvisses, tudo bem. Absolutamente. Eu estou a perguntar, isto é só uma piada, significa isto não vale mais do que a função de fazer rir. O que é um pouco estranho quando estamos a falar de arte. Porque a arte é o mesmo dizer que um quadro só serve para decorar. Eu acho que às vezes depende, porque eu acho que não há uma resposta. Tenho dúvidas que haja uma resposta única para essa pergunta. Acho que depende de quem está, depende do contexto, como sempre, que é uma coisa que no humor dá jeito de ter, que é depende de quem é que está a fazer. Por exemplo, Gregório do Vivier no outro dia estava a dizer que este Léo Lins que está a ser acusado é um tipo bolsonarista, etc. Fica estranho, apesar da condenação ser absurda, mas fica estranho tu ouvires uma pessoa que partilha de ideais racistas, homofóbicos, fazer uma piada sobre isso e dizer é só uma piada. A mim soa-me estranho, porque eu não consigo. Mas isto é um território muito, muito minado, este que eu estou a pisar agora, porque é muito difícil tu conseguires saber o que é que a pessoa realmente pensa e só aí conseguires avaliar. Eu acho que o humor não pode estar ao abrigo disso. Para mim, enquanto espectador, o tal acordo que estávamos a falar, eu não o quero calar. Eu, se calhar, não tenho interesse em ouvir. Eu não tenho interesse em ver um humorista de extrema-direita a dizer os negros isto ou não. Não tenho interesse. Sou um fã do Deixem o Pimba em Paz, que ouço desde o início, e ontem vi finalmente ao vivo, ainda não tinha visto ao vivo, ao fim de 12 anos. Foi há 12 anos que começaram. Mas desde o Som de Cristal que tenho uma dúvida que também se aplica ao meu fascínio pelo Pimba e pela música romântica. E uma coisa que eu me pergunto várias vezes e queria te perguntar aqui. Se aquilo é um tributo ou se não há o risco de alguma condescendência ou até paternalismo. Qual é exatamente a fronteira das duas coisas? Porque o público que vos vê é um público que, em geral, não, nem todo, não costuma ouvir música Pimba a sério. Quando eu estou a dizer a sério, não como um mero... Sim, que não vai a concertos de música Pimba. Vai, se for na aldeia, se estiver de férias, pronto. Qual é exatamente a fronteira e como é que evitas, porque evitas, eu acho que evitas, nos casos mais do que noutros, essa condescendência? Acho que aí tem a ver com eu, enquanto pessoa, lá está, aquela coisa antes do humorista, não me apetece não me apetece, nem sinto isso, que haja espaço para essa condescendência numa coisa que já existe há tanto tempo e que tem um papel que eu nunca terei. A música Pimba tem um papel que eu nunca terei nas comunidades, por exemplo. Nunca. É um papel valiosíssimo. Há coisas que são risíveis, absolutamente. Há coisas que são risíveis. E que tu... E que eu peguei nelas também. E pegaste nelas e se tornam risíveis. Quando o Nel Monteiro está a atuar ao lado de um cemitério e diz o nome tenta dizer o nome da filha e diz o nome da mulher, já nem se lembra do nome da filha, aquilo para mim é risível. Sim. Mas é risível, mas o concerto depois e o trabalho dele eu não acho risível. Ou seja, eu acho que aquilo tem um valor. As circunstâncias às vezes são risíveis. Eu lembro-me de ver o Marante a trocar de roupa numa sala em que tinha sacos de cimento e ração. E portanto, nesse aspecto, eu não posso ser condescendente com uma coisa que eu acho que não suportaria. A ideia de estar numas condições que não são as mínimas para tu trabalhares. E depois o que dá versus a alegria que dá às pessoas que vão ouvir, não acho justo. A condescendência, eu acho que aí é possível que tenha cruzado às vezes esse patamar, essa fronteira, aliás, peço desculpa. Porque é inevitável que o meu olhar de humorista não se sobreponha às vezes às situações que eu estou a viver. Se eu às vezes estou a ver uma situação não Deixa eu Pimba em Paz, não, mas no Som de Cristal, em que estou, mais uma vez, por exemplo, a ver o Nel Monteiro a fazer um retrato do Salazar e a dar-lhe cor, porque acha que há muitos retratos a preto e branco do Salazar e está no armazém a fazer aquilo, há um lado de mim que é condescendente porque acha aquilo uma situação caricata. E, portanto, é impossível também para o público olhar para mim
e não pensar por mim antes de eu estar a falar. Eu até posso estar calado, posso não ter nenhuma expressão e na edição tirar todas, mas as pessoas que minimamente me conhecem já sabem o que é que eu estou a pensar naquele momento. Portanto, sim, eu acho que a mim preocupa-me se no final tu visses aquilo naquele projeto, como por exemplo no Tabu, e tu dissesses: epá, é só uma pessoa condescendente a brincar aos coitadinhos. E não acho que haja nada de coitadinho naquilo. Portanto, eu seria incapaz de fazer se realmente eu sentisse que havia uma superioridade moral, ou que eu iria brincar como se fossem marionetas para fazerem as coisas que me divertem a mim. Os episódios eram vistos por eles e tinham que estar de acordo também com aquilo que eles esperavam daquele projeto. E no Pimba, no Deixei o Pimba em Paz, Sim. eu já te ouvi, penso, não sei se foi numa entrevista, se foi dizer que depois de postos os arranjos, às vezes uma coisa que por acaso é discutível, depois de postos os arranjos, depois de outras vozes, etc., aquilo percebe-se que aquelas músicas são extraordinárias. Ou que algumas delas são extraordinárias. Sim. Mas é um pouco mais, porque dá a ideia que eu tens a oportunidade de responderes ao que seguramente vais querer corrigir, mas eu ouço, por exemplo, o Bicho da Fazenda. Sim, Pimba Harris. Eu sabia de cor toda, do princípio até Toda ao a fim. gente devia estar na escola. Pelo menos na Faculdade de Agronomia. Sim. E de letras, não sei se de letras também. E pela forma como a Manuela Azevedo canta, aquilo muda completamente de sentido. Sim. Ou seja, os trocadilhos que eram engraçados tornam-se bastante violentos. Eu devo dizer que foi um choque a primeira vez que eu ouvi a versão dela. Sério? Porque foi um choque no sentido, eu conhecia a letra. E não tinha aquela profundidade. De repente aquilo... Sim. Sentes uma coisa violenta, muito agressiva, Sim. percebes que a letra é de facto muito agressiva. Sim. Mas não era esse o objetivo. Não. Do Kim Barreiros quando a escreveu. Não. Até digo, não sei se é do Kim Barreiros, se é daquelas, sabes? Se é daquelas. Há várias. Não sei de onde. Sim, é verdade. Não, mas declarada, porque ele depois assume quando não é delas. Não estou a dizer. Ou seja, às vezes, em vez de estarem a pôr outras roupas, parece que estão a despir. Sim. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso é... Infelizmente não temos aqui a música. É pena. Pões um bocadinho da música. Entrar agora. O João vai pôr um bocadinho da música para nós. Okay. Só para sabermos do que é que está a falar. A cabra da tua tia que berrava quando fugia. A cabra da tua tia que berrava quando fugia. A égua da tua mãe tinha um lindo trotar. Tentei tantas vezes, nunca consegui montar, porque o cavalo do teu pai estava sempre a relinchar. O cavalo do teu pai estava sempre a relinchar. Então, o que eu acho que acontece, um fenómeno engraçado com o Pimba, que era aquilo que me interessava e acho que é aquilo que resulta, é um exercício que me dá sempre prazer fazer, que é, se tu tirares as coisas do seu contexto, como é que elas são vistas por um olhar fresco. Acho que muitas vezes quando vamos ver uma coisa já estamos contaminados por um preconceito qualquer, de acharmos isto vai ser mais pobre, isto vai ser mais rico, isto vai ser mais interessante ou não. E eu acho que com a música Pimba acontece isso. Acontece de as pessoas não se dão ao luxo de haver um concerto de música Pimba. Eu cresci, a minha infância foi pontuada por vários concertos de música Pimba, porque cresci nas férias de verão, passar férias com a minha avó e portanto era mais do que normal. Mas as pessoas conhecem todas o refrão, todas as pessoas conhecem o refrão das músicas. Eu até percebi isso. Que... É uma armadilha, porque as pessoas começam a ouvir uma música, a primeira parte, o chamado A. Eu como sou um purista, conheço as letras. Eu sou um estudioso do assunto. Mas o que acontece, que é muito engraçado de assistir de quem está em palco, é a música começa e as pessoas estão só a ouvir, e quando de repente entra o refrão, as pessoas começam a conversar umas com as outras, a dizer, isto é aquela. Uhum. E portanto, ali o exercício que eu pretendia fazer é, eu acho que se calhar há um tipo de público que vai ouvir estas músicas e ouvir estas letras e dar-lhes a oportunidade. Isto vai sempre soar, estou agora a ouvir-me e vai sempre soar condescendente, mas é um tipo de público
que se calhar se permite ir ao Maria Matos e se permite ir ao São Luís, mas não se permite ir à feira de, sei lá de onde, de Vizela. E, Eu devo dizer que esse exercício, uma vez fiz também um pouco por provocação, participei num curso de poesia da Raquel Marinho, não era o poema Ensina a Cair, era um que ela tinha antes disso, e pus entre a Fiamma e outros poetas muito conhecidos, pus a Comunhão de Bens. E passou? Passou bem música mesmo. Pus a ok. É porque eu queria falar sobre a fronteira do que é poesia, o que é que não que é a Manuela poesia. faz brilhantemente. Manuela Azevedo. Exatamente, ou seja, que se nós ouvirmos noutro contexto, mesmo podendo rir, mesmo percebendo que não tem a mesma qualidade literária que outras coisas, prestamos atenção ao que está ali a ser dito. Prestamos, mas era só para prestar atenção, porque repara, aquilo não vai tirar espaço nenhum aquilo não cumpre o objetivo do original. Ou seja, o original tem um papel fundamental em agregar pessoas numa festa. O Deixa o Pima em Paz é um exercício de observação e de descontextualizar uma realidade e ver-se como é que funciona a cabeça das pessoas. Mas não sentes às vezes um bocadinho como aquelas coisas, festas académicas com o Kim Barreiros? Festas académicas. Que é aquela coisa do... Os académicos a levar a elite a rir-se um bocadinho da cultura porque popular. eu não acho que tenha... Se tu vires desse ponto de vista, como estás a perguntar, eu percebo que possa parecer. Mas eu por exemplo, quando vou ver... não sei se as pessoas já assistiram a um concerto do Kim Barreiros, mas é absolutamente incrível. Não só porque ele não tem alinhamento e decide no momento o que é que vai tocar. Dá 2 notas no acordeão e a banda toda sabe e vai atrás. E é só êxitos do princípio ao fim. Só êxitos do princípio ao fim. Portanto, eu não acho que possa haver ninguém que olhe para o Kim Barreiros, por exemplo, como o exemplo que deste, como... Eu dou o exemplo do Kim Barreiros porque eu acho que o Kim Barreiros é bastante diferente dos outros todos, porque tem um registro muito específico e é verdadeiramente bom. As letras que ele escreve são verdadeiramente outro dia bem escritas. Estava a prestar atenção à da padaria. Da padaria, sim. Que é... Gosto de ir à tua padaria. Gosto de ir à tua padaria, que é preciso para já muita cultura. E há outras menos conhecidas que eu tenho pena, mas que há muitas letras menos conhecidas. Agora, não nos iludamos, há muita coisa má, péssima, e que não tem, mas se tu aí vais à música pop, ou se tu vais a... Quer dizer, é um exercício muito... Parece um exercício... não sei se conhece o Filho do Recluso. Não conhece muito bem. É muito bom. Péssimo. Pronto, mas é bom porque é péssimo. É bom porque, esse é bom porque é tão mau. Porque é tão mau porque dá a volta. E tu queres ver aquilo. Mas há outros que são verdadeiramente maus, mas... Portanto, eu acho que não... Eu acho que entrar ali, como te cheira logo a sardinhas assadas, a povo, a dançar, a imigração, invariavelmente tu tens um preconceito em relação a isso. Mesmo que tu digas que não tens, há qualquer coisa que entra na tua cabeça e que diz, ok, aquilo é um bocadinho. E depois, de repente, depois num concerto, e estão lá os betos todos com uma gravata na cabeça a dançar na Quinta da Marinha aquilo. Que é a mesma coisa. Só que é como se fosse uma espécie de, ok, aqui vamos brincar. E o meu exercício era, ok, então agora vamos só tentar perceber qual Vocês é o fazem um bocadinho mais de brincar, porque os arranjos são muito bons. Aquilo só funciona se for feito a sério. Ou seja, para nós, e posso-te garantir isso, não há nenhum exercício de tornar risível o que quer que seja. Aquilo foi tratado como se fosse tratado uma música dos Ornatos Violeta ou dos Clã. É exatamente a mesma maneira de tratar. Deixa-me só falar dos Clã. Tu decidiste cantar. Eu não quero pôr em causa os teus dotes musicais. Essa frase é dura. Decidiste cantar. Sim, decidi. Não queria que isto soasse tão mal. Não, havia pergunta, não, mas é que é. Olá da Manala, que és tu perguntar, como é que eu me arrisco? Claro. Ou seja, não é tu decidires cantar, cantas bem, não desafinas. Sim, não senhora. desafinas, que é isso. Podias cantar em frente à minha avó. A minha avó era professora de música no conservatório, portanto, okay. Era. Portanto, podias cantar em frente dela, não passarias nenhuma vergonha, mas cantaste ao lado da melhor voz, na minha opinião. Portugal. Sim. Acho que compete ali com o Camané, mas pronto, em estilos muito diferentes. Sim. Estilos muito diferentes. Compreendo. Não te sentiste um bocadinho intimidado?
Ou seja, até que ponto é que tu és maluco para resolver Não, eu vou-te cantar ao explicar. lado de... Eu estava salvaguardado porque não é a minha zona de conforto. E Uhum. como não era a minha zona As de... pessoas desculpam. Não sei se desculpam, eu desculpo-me. Aquilo que me... Mas olha, fiquei surpreendido, porque eu acho que cantas bem. Também tive muita ajuda deles e acho que não comprometo o espetáculo. Pronto, acho que corre minimamente bem. Mas tenho... há qualquer coisa que me aborrece na coisa de repetir a matéria. E, portanto, Isso nota-se esta no teu coisa... Pronto, e essa coisa de experimentar liberta-me de certa maneira. É até uma coisa que às vezes pode ser visto como corajoso ou como cobarde. Uhum. Pode ser visto das duas maneiras, porque eu vou para outro sítio e naquele sítio eu não tenho que provar nada. Eu se estou na música, eu não tenho que provar. Nunca seres suficientemente experiente numa coisa para poder ser... Não, na verdade é porque... Estou a tentar para seguir o teu raciocínio. Certo, não, é uma coisa mais egoísta que isso. Eu gosto muito de ser humorista, é uma coisa que eu faço com muito prazer e vou tentar não usar a palavra só, mas interessa-me muito mais coisas. E isto não é nem sobranceria em relação ao humorismo, nem nada que se pareça. É só, tenho muita coisa que eu quero experimentar. E nesse sentido, Nesse ponto de se eu vista. quero ir à música e se eu quero ir a outros sítios, isso de certa maneira tira-me o peso, porque eu estou agora noutro sítio. Estou no contexto da música, tenho que aprender aqueles instrumentos, tenho que aprender percussão, tenho que aprender melódica, tenho que aprender a tocar... Tu cantavas já e tocavas? Antes? Eu nem sabia que tinha aquele sentido rítmico. Eu descobri com eles que tinha esse sentido rítmico. Portanto, nesse sentido, foi um salto de fé ainda maior do que aquele que possas imaginar. Aquilo que Tu acontece... julgavas que eras pior do que... do que... Não julgava, eu era francamente pior. Só que depois, com o Filipe Melo e com o Nuno Rafael também já tinha trabalhado com ele, e o Filipe Melo ajudaram-me a ganhar confiança em coisas que eles já tinham visto que era possível que eu O tivesse. Filipe Melo é alguém que eu já tenho há muito tempo o projeto de trazer aqui, Ok. quanto mais não seja porque ele faz tanta coisa tão diferente, Sim. que é quase um fenómeno desse ponto de vista, de quantidade de coisas completamente Era que as pessoas não certamente sabem. um bom convidado. Ontem encerraste este regresso do Deixei o Pimba em Paz com o Marante como convidado, tive sorte. Tiveste muita sorte. Sim. Foi uma música dele que deu o nome ao Som de Cristal. E a minha pergunta é: tu estabeleceste uma relação especial com ele? Dá para perceber que estabeleceste. Porquê? Porquê com ele? Porque há uma poesia qualquer no Marante, uma melancolia qualquer que me comove muito. Não sei explicar porquê. Eu fiz programas com várias pessoas, o Kim Barreiros, com várias pessoas no Som de Cristal, mas o Marante tem ali uma tristeza, uma poesia qualquer que me comove, que me faz ter imensa vontade de conversar com ele. Falamos ao telefone várias vezes e acho que ele de facto é um cantor romântico. Acho que nesse aspecto é um bocadinho diferente Pimba, do Pimba, assim. Tem ali tem os Diapasão, a banda dele, e não te sei bem explicar. Eu adorava ter uma resposta boa para isso, mas não sei se estas coisas se explicam assim. Não quer dizer que gostas mesmo dele. Se não consegues explicar, quer dizer que gostas mesmo dele. Em Uma Nêspera no Cu, em que eu tive o privilégio de participar 2 vezes, uma gravada, outra ao vivo. A do vivo pude mandar piadas mais fortes porque não estava, porque houve compromisso que não ia ser gravado. Exatamente. Vocês fazem o que imagino que já deviam fazer em miúdos, eu fazia. São os jogos de dilemas parvos. Tu preferias? O humor é, ou pelo menos o teu, parece ser muito o regresso à adolescência e à infância. O teu tipo de humor. Essa é a melhor coisa que me podias dizer. Eu acho... O teu, do Marco, são humores muito diferentes, mas têm isso em comum. Sim. Aquele preferias surge porque o Marco no início fazia parte do Deixem o Pimba em Paz. Fazia. Havia uma parte no Sensual, quando nós tocámos o Sensual do Toy, em que ele em contraluz aparecia a fazer um striptease atrás, em contraluz lá atrás do ciclorama. Assustador para todos e para mim, que depois ia lá atrás e eu via agarrar na roupinha e ir para o camarim. É das imagens mais tristes que eu vi destes telejornais. Mas e então nós íamos na carrinha durante muito tempo, passamos muito tempo na carrinha, já há 12 anos, e o Marco teve no início só para aí no primeiro ano, talvez. E portanto havia esta... temos que nos entreter com qualquer coisa. E eram coisas cada vez mais escabrosas. Era já no ponto de até já termos algum pudor, porque havia mais pessoas na carrinha. Mas depois começámos a fazer cada vez mais
e depois transformarmos aquilo num espetáculo. Eu acho que se o humor conseguir... Acho que há vários tipos de humor e se tudo correr bem, eu gosto de brincar a vários, mas esse de a alegria de tu estares com amigos e com pessoas de quem tu gostas e que respeitas, a rir e a poder dizer o proibido, o indizível, e acreditar sempre. Por exemplo, com o Filipe e com o Marco, eu já disse coisas que se tu chegares aqui, se me leres descontextualizado, é um horror. Mas é uma cena muito de rapazes, não é? Já foram raparigas também. Eu sei, mas não, eu sei, mas Talvez. o tipo de... O tipo de humor assim mais... Quando eu digo rapazes, ou seja, quando Sim. eu penso na minha, por exemplo, juventude e adolescência, na realidade com os meus amigos, que uma boa parte ainda são da juventude, continuo a fazer exatamente o mesmo tipo de humor, e é muito aquilo, ou seja, muito de rapazes. É, sim, concordo. Nesse aspecto, por exemplo, a Nespra, embora o público não reflita isso Não. de todo, mas a origem daquilo, eu acho que sim. Eu acho que é ali a testosterona a bater no teto e a teres que... E é um exercício muito, muito libertador de... vamos só concordar que tudo o que for dito daqui para a frente Não conta. Ou seja, é terapêutico, por um lado. Por outro lado, é um acordo muito bonito, e a Nespra tem isso de muito bonito, que é, não há ninguém, pelo menos nunca me chegou, de uma pessoa que vá deliberar... Eu não sei, às vezes acontece, eu pergunto no início, quem é que não sabe ao que vem? Sim. E às vezes tu ouves tipo 10% da sala a dizer e eu penso, há 10% de pessoas... E mesmo os convidados. Potencial. Eu as coisas que disse nos dois Nespras, coisas que eu nunca poderia dizer noutro contexto. seria impossível. Pronto, aquela é uma espécie E de não tive parênteses. mais reações, o que quer dizer que as pessoas percebem o contrato. Se estiveres naquele contexto, eu acho que é um parênteses que nós concordamos, que é, ok, aqui vamos dizer, e pode-se dizer tudo, e acontecia também um bocadinho isso, se calhar no Como é que o bicho mexe, porque era uma espécie de parênteses no tempo. Okay? Isto está a acontecer num tempo que não está regulamentado. E, portanto, nesse aspecto, permite seres mais infantil. E eu acho que ganhamos todos com isso. Eu falei disto dos rapazes, também porque te queria perguntar a seguir, o humor ainda, já há mulheres, mas é muito dominado. Sim. Em todo o mundo. Sim. Porquê? Por homens. Porquê? Há várias teorias. Eu quero acreditar que, mais uma vez, é por culpa dos homens. Eu acho que durante muito tempo os homens exigiam das mulheres uma postura, uma maneira de estar, o dizer só determinadas coisas, não se permitirem brincar sobre certas coisas, e portanto isso vai condicionando uma maneira de pensar, e eu acho que durante muito tempo as mulheres ficaram reféns dessa maneira de pensar dos homens. Deixa-me dizer, por libertaram-se. acaso, no teu último projeto, não é? Que é o Ruído. Sim, Desculpa eu dizer isto assim, mas a grande estrela para mim exatamente. é a Rita Cabasso. Sim. Não é revelação, porque eu pelo menos já a conhecia, mas quer dizer, é Sim, o para que o mais grande público. é o que brilha ali mais, e é uma mulher, não é? Sim. Com humor, mesmo que não seja escrito por ela, é indiferente, como atriz, bastante desbragado. Mas já pertence a essa, é isso que eu digo, já pertence a uma geração muito mais livre, ainda bem, de já não estar preocupada de Saber se ela é séria. Saber se ela é séria, se é sexy a fazer aquilo, se não é sexy a fazer aquilo, porque eu acho que depois também há todos estes... Há uma série de camadas que levam a que acho que não há uma resposta certa. A minha teoria pende muito sobre isso foi exigido por parte dos homens que as mulheres tivessem um comportamento e que fossem sexys quando abriam a boca, e que no seu comportamento também fossem, e portanto destruiu-se completamente, terraplanou-se o aparecimento de comediantes que não tivessem, e depois foram surgindo, e bem, mulheres que tipo, eu não sou refém disso. Eu não quero ser. Há uma coisa que não é disso. seguramente verdade, que as mulheres não têm sentido de humor, por isso Exatamente. Eu acho que há cada vez mais, para já, espaço para que elas se sintam como é que eu ia dizer? Há cada vez mais espaço para que as mulheres não tenham que sentir uma coisa que sempre foi errada, que é sentir ou tem que corresponder a um ideal de um homem. E portanto, nesse aspecto, a liberdade que vem com isso faz com que o humor ganhe muito.
Último a sair, onde imitavas um reality show, princípio, meio e fim, quase uma lição de escrita criativa, um projeto que durou pouco tempo. Sim, sim. Eu gostei bastante, devo dizer-te, mas não acho que não teve grande tração, não sei. Não. Acho que não. Eu gostei bastante. Também acho que aquilo só podia durar pouco tempo, na realidade, pela estrutura que tinha, dificilmente É quase poderia. uma experiência, não é? Era quase uma experiência, sim. Os diálogos com o Miguel Esteves Cardoso, Uhum. o Odisseia, talvez o teu trabalho mais denso, do meu ponto de vista. Os concertos do Pimba, depois o Som de Cristal, que era quase uma série de reportagens, peças de teatro, até como ator dramático, como tu próprio aqui disseste, vários podcasts, alguns transformados em espetáculos, como o Nespera no Cu, o Ruído e os contemporâneos, mais próximos na forma dos programas de humor mais tradicionais, e a apresentação de vários programas e outras coisas que fizeste. Sentes necessidade de ir experimentando modelos diferentes? Tens medo de te acomodar? É isso? É porque, de facto, se há coisa coerente nestes teus últimos 20 anos, é que foste sempre experimentando, arriscando, às vezes provavelmente espalhando. Levantando, sim. Mas eu não consigo. Isso é deliberado, é pensado, A mim não me aflige mesmo o princípio, meio e fim que estavas a falar, que eu sinto que de facto foi uma experiência mais hermética, menos abrangente. Esse resultado não tem em mim, se calhar, o impacto que devia ter. Ou seja, para mim, aquilo que eu me decidi a fazer e que eu queria cumpri. E, portanto, nesse aspecto, sinto-me privilegiado de ter conseguido fazer isso. Não é de me sentir acomodado. Eu próprio é que não me interessa. Se eu me vir enquanto espectador de mim, interessa-me ver-me a experimentar coisas diferentes. E como tenho tantas vontades, o que pode ser também um sufoco. Não é aquela coisa Houve uma vez um homem, um intelectual inglês, que me perguntou: você interessa-se por alguma coisa ou só se interessa por tudo? E eu achei aquilo Boa pergunta. uma boa pergunta e eu tive que responder: só me interesso por tudo. Tens também um problema, só te interessas por tudo. Interesso-me por muita coisa. Não é aquela coisa do FOMO, essa expressão muito de uma geração, aquele fear of missing out, uma pessoa achar sempre que estava melhor a fazer outra coisa. Tem mais a ver com há tanta coisa para experimentar, há tanta coisa que eu ainda não experimentei, que eu gostava de experimentar, coisas que eu posso aprender convidando pessoas dessa área nova que eu gostava de experimentar para criar qualquer coisa, que interessa-me ver esse resultado final. Portanto, é uma coisa muito egocêntrica. Interessa-me ver o resultado final de me ver exposto a uma coisa diferente, de me tirar esse conforto. Não quer dizer que eu no humor puro e duro esteja confortável. Não sei a fórmula ainda. Sei que posso sempre lá voltar a qualquer momento e mais ou menos eu conheço as ferramentas. Não sei se elas funcionam sempre, mas mais ou menos conheço-as. Não conheço as ferramentas de experimentar uma coisa que me posso espalhar ao contrário. E até te digo uma coisa, há uma coisa que eu não gosto de admitir, mas há até uma espécie de uma atração por esse espalhar. Uma espécie de uma vertigem. Sabes quando tu sentes aquela vertigem de eu não posso olhar lá para baixo, mas por outro lado há aqui qualquer coisa que tu sentes que não sabes explicar. Há qualquer coisa disso perigosa em mim. Tu achas que com o espaço que têm há muitos humoristas acomodados? Ou seja, que encontraram uma fórmula e ficam nela? Não, porque ou seja, eu acho que só dá para usar o acomodados em situações em que a pessoa quer experimentar outras coisas que não se restringam só ao humor. Eu acho, por exemplo, o Ricky Gervais, como estavas a dizer, ou o Bill Burr, ou outros comediantes que fizeram sempre stand-up, eu não sinto que eles estejam acomodados. E estão sempre a fazer stand-up. Estão a fazer estão a encontrar outros caminhos, estão a dizer outras coisas. O Ricky fez outras coisas, fez filmes, até Sim, fez o Afterlife, é uma coisa que está ali na fronteira do humor. Mas, por exemplo, o Chappelle, ou quando eu falo mais assim de humoristas puro e duro, de stand-up de palco, eu não os sinto acomodados. Eu não acho que sejam acomodados. Agora, podem não ter essa curiosidade, ou melhor, podem não ter essa vontade, mais do que curiosidade, de agora ir para outra estrada. E é legítimo, eu não acho que sejam nem
certamente eu não me sinto melhor por fazer isso. Até te digo uma coisa, acho sempre que estou a tentar tocar as coisas todas e acho que há coisas que se ganham em ires aperfeiçoando um caminho e acho que há coisas que se perdem em ires aperfeiçoando um caminho. Só interessaste por tudo, não é? Só interessaste por tudo. Pronto, e nesse aspecto acho que há vantagens e desvantagens nos dois. Não consigo achar que um caminho é mais legítimo que outro. De onde é que veio a ideia do programa? Eu pus aqui na lista e queria te fazer esta pergunta. Como é que nasceu a ideia do programa com o MEC, com o Miguel Esteves Cardoso? Nasceu de um almoço. Claro. Eu ter ido almoçar com ele Na Praia das Maçãs? Praia das Maçãs, absolutamente, onde ele tem já a sua mesa marcada, e depois de conversar com ele para outra coisa, a ideia era outra, e de termos estado a conversar durante algum tempo, eu percebi, eu adorava ouvir estas conversas. Não a minha parte, atenção, eu tirava as minhas partes de bom grado, mas adorava só provocar para depois ouvir. E pronto, e cumpriu essa vontade de transformar aqueles almoços numa coisa que pudessem ser. Acho que o Miguel, com todas as suas contradições, que eu acho que também são saudáveis, essa coisa dele um dia pensar uma coisa e 2 meses depois ele estar a afirmar o contrário, eu não vejo isso como um defeito. Vejo Sobretudo isso porque não é feito por oportunismo, ou seja, não de todo. não é feito. Há pessoas que é isso, porque se vão adaptando ao ar do tempo, não é? Não é definitivamente. Não, até porque por acaso ele é até um bocadinho o contrário, não é? É o contrário, ele está mais isolado do tempo nesse aspecto. Eu até houve uma coisa engraçada que foi nós acabámos. Acho que às vezes o que o move é isso. Estar fora do ar do tempo. Fora do ar do tempo. Mas até aconteceu uma vez estarmos com um convidado, não interessa quem, mas depois acabámos e estarmos ali a falar, muito bom, não sei o quê. No dia a seguir a ligar-me e dizer: olha, não gostei. Epá, não gostei daquele convidado. Não gostei nada, pá. Houve ali qualquer coisa que não... E eu acho que essa é uma espécie de cabeça inquieta que tem um lado muito, muito pueril de ir um bocadinho ao sabor de... Ou seja, não ficar fechado numa opinião. De ter muitas dúvidas. Mesmo que isso depois seja entendido como: está bem, há um ano dizias isto e agora afinal... A chatice que deve ser uma pessoa ter que ficar agarrada a uma opinião até morrer. Para já fica tudo a preto e branco, não é? Com tudo o que de bom isso possa ter, mas eu não vejo grande vantagem. E depois a possibilidade de te contrariares, de te pôres em risco, de aceitares que até durante um momento pensaste de uma maneira, mesmo se calhar politicamente, porque não? Pensavas de uma maneira e agora de repente... Eu já fui comunista, hoje não sou. E portanto, mas há, por exemplo, o futebol não se admite isso. Não, isso é impensável. O futebol é impensável. Não, eu deixo se alguém mudar de clube. Eu não ligo a futebol e portanto isso para mim é tudo ridículo. Não, se alguém mudar de clube nunca mais me falo. Por exemplo, com o ténis para mim é perfeitamente legítimo. O ténis está bem, estamos a falar. Estás a ver? Futebol, não estávamos a falar de desporto, estávamos a falar de futebol. Mas é isso. Claro que é. Claro. O futebol só tem um clube para ter uma tribo para o conforto, claro, de ter uma coisa. Se irritarem todos em grupo. Sem ser por nenhuma razão racional. Sem ser por nenhuma razão racional. Ou seja, é bom levar para ali em vez de levar a bandeira nacional. Ou seja, é preferível com um clube que é inconsequente do que as pessoas fazerem isso com ideologias ou nações. Eu durante... O meu pai é ferrenho do Porto. O meu pai nasceu no Porto, pronto. E o meu pai, desde miúdo, que dizia sempre a mesma frase: olha, depois do Porto, o Pinto da Costa dá-te uma bicicleta. Ele dizia-me sempre isto. Isto ia uma sobrinha, todas as crianças passavam. É do Porto? Não. Eu fui durante um momento, depois fui Benfica porque achava piada. Depois houve uma altura que era do Barcelona, porque adorava o Barcelona quando o Figo lá estava. Mas na verdade... depois fui um bocado do Sporting quando o Sá Pinto foi para lá. Podias ter ficado é meu amigo, então fui durante algum tempo. Mas se queres que te diga, dá-me mais prazer a ideia de me perguntarem: tu és de clube? Epá, hoje, esta semana não sei, mas só por aquilo que provoca na outra pessoa, que é, entra numa zona do cérebro que é: espera aí, não provoca nada. Não és do futebol. Não és do futebol, pronto. Vês? Exclusão. Discriminação. És um não cidadão nessa matéria. Um homem tão inclusivo que de repente... Claro. Bolas. É isso. Mas tens razão. Eu sou claramente uma persona não grata no futebol. Mas gosto de futebol.
Não vais dizer costas da seleção, pá, não, porque isso é a cereja em cima do bolo. Não vou dizer, mas sim, mas vivo agora, não consigo de repente estar a ver não consigo. Por exemplo, ténis choro. Já chorei com ténis. Já chorei. Hã? Isso é tão triste. Não acho que seja triste. Não, eu adoro ver ténis. Jogo, olha, eu adoro ver ténis, mas mas chorar é só mesmo pelo clube, pelo nosso clube, não se chora por mais nada. aquele é o meu clube. É imaginares aquilo que tu sentes pelo Sporting. É diferente. Não é, É muito mais perigoso. É diferente, é uma mais instituição intenso. que não permanece. Não, permanece muito mais nesse aspecto. É uma instituição que permanece. Aí é que está. Uma pessoa A tua instituição nunca nos pode desiludir. Não, pode. Sabes porquê? Porque aqueles jogadores a que tu te afeiçoaste, tu estás-te a afeiçoar à história. Sim. À história que tu traz com aquele clube. Mas tu não te podes afeiçoar muito àquelas. Não, claro que não. A instituição está acima delas, é uma coisa abstrata. Absolutamente. Por isso é que é mais próximo da religião. Por isso é que é mais próximo da religião. Não, eu é mesmo pessoa. Pá, eu vi o Nadal ao fim de 5 horas a ganhar um. Sim, eu sei. E se quiseres que diga, eu até acho o ténis mais emocionante enquanto jogo do que o futebol. Talvez, mas lá está. É tido como elitista. Quem vê ténis é elitista. De todo, pá. O ténis, as pessoas com quem eu treinava ténis. Eu sobre isso não posso dizer nada, que eu fiz esgrima, portanto. Então acabamos aqui e talvez acabemos mesmo tudo. A nossa relação. Durante a pandemia, usaste as redes para lançar o Como é que o bicho mexe. Acabou por ser um dos vários relançamentos da tua carreira, se podemos falar de relançamentos, exatamente porque como tu vais fazendo coisas diferentes. Okay. Aquilo de vez em quando parece que começou de novo. Aquilo teve um impacto extraordinário na altura. Conseguiste perceber o que aconteceu ali? Porque aquilo foi mesmo um fenómeno inesperado. Eu não sei se tu o esperavas. Não esperava. Ou fizeste aquilo como... Não. Fiz como ginásio. Como ginásio. Sim. Consigo perceber hoje à distância, consigo perceber mais. Eu já disse isto não muitas vezes, mas eu estava sozinho com 3 crianças em casa. Minha mulher estava em Inglaterra a filmar e ficou presa lá antes da pandemia, durante a pandemia. E portanto houve ali uma altura em que eu de repente estava a fazer camas, fazer pequenos almoços, ir às compras, dar banhos, estava nisto todos os dias. E à noite era a única altura que eu tinha para não enlouquecer e não ser capa do Correio da Manhã. E portanto aquilo que eu fiz foi, liguei ao Marco, liguei ao Filipe e disse: olhem, eu acho que vou começar aqui a falar para me manter ativo. E portanto, Marco, era bom estar lá, eu falava contigo. Filipe, se quiseres tocar alguma coisa no fim, era porreiro. Portanto, eu já tinha uma linha condutora. E eles, ok. E então fiz aquilo, não havia música no início, não havia nada. E no fundo, o que eu acho que funcionou ali as pessoas estavam com medo. Não havia desvios de atenção, ou seja, não havia a possibilidade de tu dizeres eu hoje não vou ver porque vou jantar. Não havia isto. E esse medo e esse território novo e desconhecido e que quase nos parece que foi noutra vida fez com que nós estivéssemos todos a querer encontrar um sítio de conforto e que desse alguma certeza. E apesar de tudo aquilo que te dava todos os dias às 11. E portanto, tu sabias que o teu dia podia ser, se calhar tenho Covid, se calhar não sei o quê, mas sabias que às 11 havia uma coisa certa. E essa coisa certa era que iam estar um grupo de amigos a falar sobre aqueles medos, sobre hoje é um dia mau. Lembro-me de episódios em que o Marco praticamente chorou de estar numa zona mental muito difícil. E portanto aquilo eu acho que espelhava muito o que alguém em algum momento estava a sentir naquela altura. E portanto tornou-nos a todos iguais, ou seja, deixou de haver aquela coisa de superioridade, de repente imagino que haja uma elite que não está bem a passar por este problema. De repente, quando tu percebes que toda a gente bem estão a passaram problemas de maneiras diferentes, com conforto absolutamente diferente. Claro, sim, com a piscina e com a possibilidade e com um jardim grande para poderem relaxar, e outras pessoas em apartamentos, absolutamente. Sim. Mas os medos que as afligiam eram os mesmos. Quer fosse um ator, um comediante, um músico, a Maria João Pires ou um contabilista da Amadora. Era exatamente a mesma coisa. E eu acho que isso unificou
tornou. Criou um sentido de comunidade. Sim. À distância. Eu acho que sim. Tu achas que houve alguma diferença entre o Bruno Nogueira? Não tens que falar na terceira pessoa, sou Não, mas eu gostava. então foda-se, quer dizer, Há poucas há uma opções. diferença entre o Bruno Nogueira antes disso e depois dessa. Acho que sim. Acho que sim. Acho que para já abriu-me as portas para a vontade de fazer o podcast, que é. Ok, vou começar ainda antes. Acho que aconteceu ali uma coisa que nunca mais se vai repetir. Ou que se repete poucas vezes, ou tantas vezes no podcast, mas é difícil, que é, eu se te convidasse para tu ires lá falar, eu sabia que tu não ias estar em pose. Porquê? Porque estavas em casa, estavas de chinelos, muito provavelmente, de pijama, estavas frágil, não estavas não estavas a achar que aquilo estava, não estavas num estúdio com câmaras à frente, e portanto era o mais próximo que eu conseguia estar de uma conversa contigo, mas com pessoas a ver. E isso eu não vou conseguir repetir. Eu já tive um talk show na RTP, que se chamava Lado B, e aquilo que mais me fazia confusão é como é que esta pessoa com quem eu estive no camarim, que estava a ser tão interessante, me está agora a dizer coisas que são frases que parecem tiradas do ChatGPT que nem havia na altura. Ou seja, era um discurso tão aborrecido. Eram frases feitas de pessoas que não se queriam pôr em risco em nada. Pessoas que estavam a medir as palavras, e eu deixei de ter interesse por essas entrevistas. Porque eu não me interessa ouvir o mesmo que já ouvi noutros sítios. Não me interessa dizer, não, porque o trabalho de ator, não sei. Pá, sim, mas eu não quero saber isso. Quero saber o que é que te faz, o que é que te fez sofrer naquele momento que te levasse àquele sítio. E no Como é que o Bicho Mexe havia isso. Havia conversas muito bonitas porque tinham essa falta de filtro e essa falta de personagem. E isso, o que é que me tornou? Tornou-me mais impaciente, se calhar, para fazer qualquer coisa que tenha que ver com um talk show que não seja nesses moldes. O podcast, como é feito no mesmo sítio onde eu gravava o Como é que o Bicho Mexe, como é gravado na mesma mesa, na mesma cadeira, na mesma situação, comigo descalço, e converso com pessoas que também estão em casa, muito raramente, mas com pessoas que eu sei que me vão falar sem personagem, deu-me isso, deu-me talvez esta vontade de querer ouvir mais outro lado das pessoas que se calhar é menos público e menos polido. E eu próprio ser menos polido também. Acho que me tirou isso. Acho que tirou-me um bocado de ego nesse aspecto de... Eu passei a ouvir uma coisa depois do Como é que o Bicho Mexe que eu nunca tinha ouvido no meu trajeto profissional, que foi obrigado. Nunca tinha ouvido. É uma palavra fortíssima quando se está a falar de comédia ou daquilo que estava a acontecer. E isso eu não soube encaixar durante muito tempo. Normalmente era ganda maluco, muito giro aquilo, parti-me a rir com aquilo, tu és estas coisas. O obrigado entrou-me ali num sítio que me fez ter a vontade de experimentar outro tipo de conversas e outro tipo de intimidade, não deixando outras variantes do humor por experimentar, mas sensibilizou-me muito nesse aspecto. Outro projeto que tu começou nas redes, no caso no YouTube, penso que foi assim, não é? O Nespera no Cu. Uhum. E acabou a pôr dezenas de milhares de pessoas em salas. Uhum. Devo dizer-te, não leves a mal por dizer isto, eu acho que funciona melhor em estúdio, em podcast, do que funciona com público. Mas dá menos dinheiro, percebes? Pois eu percebo. Eu sei, eu também preferia só fazer podcast e fazer televisão. Claro. Não, mas sim, eu acho que aí... Desculpa. Mas a minha pergunta era outra. É se tu estás sempre a querer provar, ou se calhar não é racional, que não precisas da indústria. Ou seja, tu és uma pessoa bastante conhecida da indústria, por sim, assim dizer, sim. E no entanto, por várias vezes na pandemia, ok, teve razões específicas, mas o Nespera no Cu não é? Uhum. Estás sempre a começar projetos como se não fosses, ou seja, empresa em nome individual. Empresa em nome individual. Sim. Um bocadinho, na realidade, este podcast também nasceu assim, fora sim. Eu lembro-me, sim. Provavelmente é pela mesma razão, não sei, uma sensação de liberdade de começar exatamente nos termos que te apetece começar. É isso. Acabaste de dar a resposta. Peço desculpa, porque... não era o objetivo. Não, mas é isso. Ou seja, a minha relação com a televisão, por exemplo, é uma relação como a minha relação com os antibióticos, que é eu tomo quando é mesmo necessário e porque vai mesmo fazer aquele efeito.
Se eu começar a tomar muitas vezes, eu sei que pelo menos para mim vai perder o efeito e, portanto, não me interessa abusar disso. E também porque sei que aquilo que eu quero fazer em algumas alturas necessita de um jogo de cintura da direção de programas que, se calhar, as pessoas não estão disponíveis para isso, não é? Eu acho que há sítios para experimentar e há outros sítios que, se calhar, é assim, meu amigo, isto no fim do dia tem que dar dinheiro. Se não der dinheiro, isto é uma indústria. Portanto, vamos ter que só que aceitar. É por isso que fazes mais vezes coisas com a RTP, porque apesar de RTP tudo, a tem pressão é essa- menor para isso. Não acho que a pressão seja menor. A pressão do eu dinheiro, acho que estou a dizer do dinheiro. Não estou a falar sim, assim. acho que A do público, é de ter audiências, não é? sim, É isso. sim. A minha experiência é que essa liberdade se transforma depois em projetos que duram mais no tempo. Esta é a minha opinião. Acho Concordo. que tu tens que responder. Para já a ideia da audiência, que é uma ideia muito engraçada, sendo que há 1000 e tal aparelhos que medem a audiência e tu não consegues bem perceber como é que há programas que têm 500 mil, outros 1 milhão. É uma ideia, é uma coisa abstrata. Mas a ideia de que há coisas que obedecem, sei lá, vou-te dar um exemplo, por exemplo, uma telenovela, por exemplo, é capaz de ter muita audiência, não sei se daqui a um mês vais estar a falar daquele episódio. Mas cumpre ali um objetivo para um determinado número de pessoas. E a RTP, acho que bem ou mal, com todas as suas fragilidades e com todas as suas qualidades, permite, pelo menos a mim, permite-me, não vou falar no plural, mas permite-me experimentar coisas que umas vezes resultam em coisas com as quais eu fico mais feliz, outras vezes resultam em coisas que ficam um bocadinho aquém, mas sobretudo acho que tal como tu dizias, como falávamos há bocado do humor ser sempre uma espécie de retrato daquela década ou daquele tempo, acho que apesar de tudo aquilo que eu faço é um retrato exatamente daquilo que eu queria fazer naquele momento. Pode haver uma outra coisa que eu sinto, eu aqui se calhar... E usar as redes torna mais fácil, há menos condicionantes, a não ser tu próprio, não é? Claro, mas hoje em dia, repara, hoje em dia É uma tu- das vantagens de haver redes. uma grande vantagem. Tu, hoje em dia Havia de haver- eu podia fazer o ruído Tinha no que haver YouTube. alguma, não é? Eu podia fazer o ruído no YouTube, como o Porta dos Fundos fez no YouTube. A Porta dos Fundos foi toda construída Mas a assim. partir do momento em que a RTP me dá a mesma liberdade, Hum. eu prefiro brincar porque ainda é uma coisa que me dá muito prazer. Esta ideia da ideia de alguém se sentar à frente de uma televisão e de repente aparecer uma coisa Há que um deixa ao lado, filho. que agora na Porta dos Fundos já não existe, não é? Mas há um lado que é menos meios Sim, aguçam o engenho, não é? sim. E às vezes fazer coisas com menos meios. Mas até te digo mais, eu acho que Exige já, mais era, que isso, é já bom. era possível fazer o ruído com os mesmos meios para YouTube. Eu acho que já era possível. Já era. Eu acho que sim. Mas apetece-me ainda televisão. Não sei durante quanto tempo, mas eu gosto ainda do formato de televisão. Gosto da coisa de ter que entregar o disco, em não sei quanto tempo antes, para a autopromoção começar a trabalhar, de programar para aquele dia, vai a seguir àquilo, antes daquilo. Ainda gosto disso. Mas já não, mas na verdade, hoje em dia, e também indo ao encontro daquilo que falavas há bocado de haver tantos humoristas, é por causa disso. Tu hoje em dia podes ter um programa, como tem o Batáguas, por exemplo, na televisão, no YouTube, em que é passado completamente no YouTube e tu não tens que pedir autorização a ninguém de nada. Que é, posso dizer aquela palavra, olha, não podes pôr antes às 9. Não, eu ponho a hora que quero. E as pessoas vão ver. Ganhas muito algum público, vais perder outro que não sabe se quer trabalhar com o YouTube, não é? Ou que não gosta de ver coisas no YouTube, se calhar. E voltaste ao stand-up em testes no Maria Matos e em espetáculos esporádicos no estrangeiro. Uhum. Estás a pensar em esgotar novamente o Mel Arena? Ou... Olha, por acaso, esse Mel Arena foi uma semana antes de fechar o país. Para aí. Foi a sorte de uma vida, porque foi a 14 de fevereiro e o país fecha para aí a 20 e tal, se calhar. Eu com o stand-up estou sempre... Porque eu adoro fazer stand-up. Entristece-me muito a solidão da estrada. Muito. E o stand-up não é só em Lisboa, não é? E apesar de eu ir sempre com... portanto, tu tens pessoas nas tuas coisas só para ter companhia na viagem. É? eu deixo o Pima em paz. Posso dizer que 80% é eu estar com aquelas pessoas a jantar, nos camarins, a rir e depois poder fazer com que aquilo tudo passe para o público. Eu acho que há uma energia ali que o público recebe, que é, estas pessoas gostam uma das outras. E isso transparece. O stand-up é uma coisa que eu adoro fazer,
Mas eu gosto muito de trabalhar em conjunto, gosto muito de trabalhar em equipa, gosto muito de trabalhar com muitas pessoas e estar com pessoas. Portanto, talvez a maneira de me voltar a sentir mais feliz a fazer stand-up é conseguir adaptar esse modelo de ter aquela coisa muito pirosa que existe, que é entourage, sabes? Ter pessoas com quem tu te vais rir e com quem te vais divertir, e depois isso, quando chegas ao palco, é uma consequência natural daquilo que tu estás a sentir. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Daniel. Nós regressamos em setembro com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.